obrigado. Começo por cumprimentar a mesa, os participantes, a comissão organizadora desse evento, que parabenizo pelo terceiro aniversário, mas por todo o trabalho que tem feito até agora. Quando me convidaram, portanto, o painel era Cultura, Cultura, Nossa História, Nosso Futuro, e tendo em conta que eu sou formado em Linguística, eu quis falar sobre a língua cabo-verdiana. E organizei a minha intervenção em 5 pontos, mas só vou poder falar de 2 pontos, porque o tempo não vai permitir. Portanto, como é a história, a cultura, a nossa história, eu comecei com a formação da língua cabo-verdiana até o século XIX. Depois do século XIX, portanto, começaram, portanto, ataques contra a língua cabo-verdiana, portanto, analisei, portanto, isso tudo. E depois falei também daqueles que defenderam a língua cabo-verdiana, o debate, portanto, a defesa da língua cabo-verdiana. Mas não vou poder falar desses temas todos. Eu vou começar com o 4º ponto. Eu vou procurar aqui, 4º ponto, estou no segundo. Porque senão o tempo não vai. O tempo não vai dar. Portanto, quer falar da língua cabo-verdiana no presente, mas também o futuro. O presente e o futuro da língua cabo-verdiana. A história, depois terei a oportunidade um dia de vos falar. Foi a partir de 1900, o tema, portanto, é a língua cabo-verdiana no processo histórico, mas também hoje e amanhã. A afirmação da língua cabo-verdiana hoje foi a partir de 1975, com a independência de Cabo Verde, que a afirmação da língua cabo-verdiana ganhou mais fôlego. Em 1979, realizou-se o primeiro colóquio linguístico, de onde surgiu uma proposta de um alfabeto sistematizado para a escrita do cabo-verdiano. A partir de então, o nosso crioulo conquistou o estatuto de língua nacional e materna, ele que sucessivamente teve o estatuto de pidgin, de proto-crioulo e de dialeto. Nos anos 80 do século XX, deu-se início a um projeto de alfabetização bilingue. Ainda em 1980 foi introduzido o ensino do crioulo na Escola de Formação de Professores do Ensino Secundário. Em 1989, realizou-se o Fórum de Alfabetização Bilingue, onde surgiu um movimento para a refundação do alfabeto proposto em 1979. Em 1993 foi criado o Grupo de Padronização para a Língua Cabo-Verdiana. Em 1994, o Grupo de Padronização apresentou a proposta das bases do alfabeto para a escrita do cabo-verdiano, o ALUPEC. Em 1998, através do Decreto-Lei 6798, de 31 de dezembro, o ALUPEC foi aprovado a título experimental. Está cá o Dr. Carlos Veiga, ele era primeiro-ministro de Cabo Verde. Em 1999, na revisão constitucional, ficou consagrado no artigo 9º que o Estado deve criar as condições para a oficialização da língua cabo-verdiana em paridade com a língua portuguesa. A partir da aprovação do ALUPEC, dezenas, para não dizer centenas, de trabalhos de mestrado e de doutoramento sobre o crioulo de Cabo Verde começaram a surgir. Na sequência dessa mesma aprovação, foram publicados, com base no ALUPEC, alfabeto para a escrita do cabo-verdiano, romances, ensaios, livros de poemas, trabalhos de tradução oral, dicionários, todos em crioulo. Em 2005, através da resolução número 48, de 14 de novembro, o Governo aprovou as linhas estratégicas para a afirmação e valorização da língua cabo-verdiana, onde ficou consagrado que o uso da língua cabo-verdiana é livre na administração, na comunicação social, na criação cultural e artística, e que se deve promover o ensino da língua cabo-verdiana como matéria nos estabelecimentos públicos de ensino. Em 2008, foi realizada uma mesa redonda para avaliação do ALUPEC, e de onde surgiu a proposta para a sua institucionalização como alfabeto cabo-verdiano. Em 2009,
O Decreto-Lei número 8, de 6 de março, institui o Alupec como alfabeto cabo-verdiano. Em 2010, o Governo, através do Decreto Legislativo número 2, de 7 de maio, aprova as bases do sistema educativo, onde ficou estabelecido que o sistema educativo, cito, o sistema educativo deve valorizar a língua materna como manifestação privilegiada da cultura. Em novembro de 2010, a Universidade de Cabo Verde cria um mestrado de criolística e língua cabo-verdiana e prossegue com o ensino da língua cabo-verdiana em vários cursos de graduação no Departamento de Ciências Sociais e Humanas. Em setembro de 2011, na 66ª Assembleia Geral da ONU, o Sr. Primeiro-Ministro, Dr. José Maria Neves, discursou em crioulo. Em agosto de 2012, Boletim Oficial número 50, primeira série, o Governo, através do Ministro da Cultura aqui presente, o Governo cria a Comissão Nacional para as Línguas, onde o crioulo cabo-verdiano tem certamente um lugar de primeiro plano. Em novembro de 2012, a Universidade de Cabo Verde cria a Cátedra Amílcar Cabral, que vai implementar, entre outras áreas, a investigação sobre a língua cabo-verdiana. Passando ao quinto ponto, projeção da língua cabo-verdiana para o futuro, talvez isso vos interessa mais. O trajeto realizado até agora exige que se dê um novo salto. Fundamentalmente, este salto deve estar ligado à massificação do ensino da língua cabo-verdiana e da investigação a ela ligada, à padronização de algumas variáveis, ao alargamento do espaço da informalidade e ainda à oficialização da língua cabo-verdiana em paridade com a língua portuguesa, nos termos do artigo 9.2 da Constituição. Toda essa trajetória tem na massificação do ensino e na investigação a chave de todo o segredo. Isto significa que o futuro da língua cabo-verdiana, em grande parte, depende da estratégia traçada para o seu ensino, mas também para a investigação. Porém, como ensinar a língua cabo-verdiana no contexto das variantes existentes? Isso vos preocupa com certeza. O que eu penso neste momento sobre este assunto está plasmado na resposta que dei a um jornalista sobre as seguintes questões. O jornalista me colocou: quais devem ser as variantes que devem ser eleitas como padrão? 2. Quais os principais argumentos científicos, históricos, culturais e políticos para essa escolha? Qual será o futuro possível das outras variantes menos expressivas em termos de número de falantes? 4. Quais poderão ser as implicações da padronização de uma ou de um número limitado de variantes para a diversidade cultural existente nas diferentes ilhas? Respondendo, digo: 1. Em vez de se falar da escolha da variante padrão, penso ser melhor falar-se de que estratégia para o enriquecimento linguístico orientado e sistematizado do crioulo cabo-verdiano. Há que ter uma política linguística que dê oportunidade de desenvolvimento e de afirmação a todas as variantes, e isto dentro do espírito da valorização da diversidade cultural. Para que isto seja possível, é necessário a definição de uma estratégia que tenha em conta não só a diversidade linguística, mas também os aspectos práticos, metodológicos e econômicos. Se não é aconselhável a imposição de uma única variante, nem tomar todas as variantes e colocá-las no mesmo saco, julgo ser possível proceder-se da seguinte maneira: ver os eixos linguísticos existentes em termos de proximidade gramatical, no sentido estrutural, fonético, fonológico e morfossintático, ver se esses mesmos eixos em termos de intercompreensão e aceitabilidade linguísticas. Seria desejável a escolha de 2 eixos. Isso já dizia Baltazar, não é Manuel Veiga que está a dizer agora. Seria desejável a escolha de 2 eixos. O eixo norte, a partir de São Vicente, e o eixo sul, a partir de Santiago.
A valorização do eixo norte seria em confluência com as outras variantes do norte do arquipélago. A oportunidade de enriquecimento linguístico em confluência dá-se em dois sentidos. No da variante de São Vicente, a grande confluência com vocação suprarregional. Isso são fatos. E no de cada uma das variantes do norte, com inputs de São Vicente, a pequena influência com vocação local. Na prática, em São Vicente estuda-se a variante de São Vicente e faz-se a ponte possível com as riquezas e particularidades específicas das outras variantes do norte. Em cada uma das outras ilhas do norte, estuda-se a respectiva variante e faz-se a ponte possível com as riquezas e especificidades da variedade de São Vicente, lá onde seja possível. Ao estudante em São Vicente, dá-se-lhe a competência na respectiva variante e os conhecimentos básicos do funcionamento das outras variantes do norte. Se entender que este procedimento é muito complexo ou muito dispendioso, pode-se optar pela variante que para os são vicentinos tem maior potencialidades enriquecedoras, melhores possibilidades de intercompreensão e maior dimensão em termos de mercado linguístico. A de Santo Antão, por exemplo, isso dependerá dos são vicentinos. A socialização das diferenças a partir da competência adquirida pode ou não dar-se espontaneamente. No caso afirmativo, paulatinamente consolidará uma expressão em São Vicente muito rica e com vocação suprarregional. E em cada uma das outras ilhas do norte, a expressão cada vez mais ricas, mas com vocação apenas local. E isto não pontualmente, mas num processo que pode durar vários anos. No eixo sul. A partir de Santiago, a estratégia se repete. Nos mesmos moldes, possuindo a expressão de Santiago vocação suprarregional e mesmo nacional, já que esteve na origem de todas as outras variantes. As restantes variantes do sul terão uma vocação local. Com essa estratégia, cria-se oportunidade para se ter a nível do norte e do sul duas expressões linguísticas muito fortes à volta de São Vicente e de Santiago. E expressões mais ricas que as que hoje existem em cada uma das ilhas do arquipélago. O futuro poderá eventualmente dar conta da confluência norte-sul. E isto devido à mobilidade social através das ligações aéreas e marítimas, da comunicação social, do ensino, da investigação e da arte, do matrimónio entre as pessoas e ilhas diferentes e da globalização do mercado nacional. Esta mobilidade, esta mobilidade, dizia, poderá ser responsável por essa confluência norte-sul. Se ela se der... Tenho 5 minutos. Vou concluir. Se ela se der, não haverá nenhum drama e teremos duas expressões linguísticas fortes e expressões mais ricas em cada ilha. Por que a escolha dos dois eixos? A variedade de São Vicente é o resultado de uma unificação linguística a partir do Fogo, Santo Antão, São Nicolau, Boa Vista. Em todo o norte há uma larga intercompreensão desta variedade e a sua aceitação é pacífica depois da respectiva variante local. A variante de São Vicente nasceu à volta do Porto Grande, mas ela é seguramente um património das ilhas que estiveram na base do seu surgimento. Portanto, ela é uma variante dessas outras ilhas também. A unificação linguística que emergiu em São Vicente e a intercompreensão e aceitação da variedade emergente em todo o norte do país são três forças sociolinguísticas muito fortes e que aconselham que o eixo norte, em confluência, tenha um São Vicente por privilegiado. A escolha do eixo sul, à volta de Santiago, em confluência com outras variantes do sul, tem por fundamento. A expressão de Santiago constitui a matriz de todas as variantes. Do ponto de vista estrutural, é a mais autónoma. A ciência não se nega. Mais da metade dos locutores cabo-verdianos fala esta variedade. Há uma larga intercompreensão a nível do eixo sul. Possui um manancial de traduções corporais importantes. A sua autonomia redunda-se numa autenticidade e originalidade muito grandes. Por ser uma variedade que não come vogais em todos os contextos, no início, no meio e no fim das palavras, faz com que os compositores, vejam Manuel Nova, Beleza, até o Renato Cardoso,
tenham necessidade de ela recorrer muito frequentemente, creio que para vincar a acentuação sonora no final da sílaba de um trecho musical. É a variante, até este momento, que tem merecido maior atenção de académicos estrangeiros e mesmo a nível nacional está melhor estudada. A estratégia proposta dá oportunidade a todas as variantes, porém, uma coisa é certa, muito importante: as variantes que mais vão contribuir para o enriquecimento dos dois eixos e que também vão ter mais possibilidade de enriquecimento próprio serão aquelas que forem objeto de mais estudo científico, de mais investigação, que tiverem mais investigadores e mais professores formados, que for suporte de mais produção cultural e literária, veículo mais usado na comunicação social, objeto de mais tradução, de mais ensino no básico e no secundário, na respectiva ilha, mas também no ensino superior no país. Já vou terminar. A pergunta sobre quais as implicações da padronização de uma variante para a estratégia que apresentamos deixa de ter razão de ser. A proposta é de dar oportunidade de desenvolvimento orientado a todas as variantes, num contexto em que sobressaem duas variedades suprarregionais. Por isso, a diversidade cultural e linguística ficam salvaguardadas. Nenhuma variante fica de fora, mas a importância da mesma e consequente contributo na padronização das variantes suprarregionais vai depender do investimento local de cada ilha. Devo dizer que a estratégia proposta não é para ser materializada a curto prazo. É uma estratégia que começa com o primeiro passo, a curto prazo. Fazer o que de facto podemos fazer em cada momento e progressivamente dará os outros passos a médio e longo prazo. A sabedoria popular diz que é caminhando que se aprende a caminhar. O que certamente não é uma boa estratégia é ficar parado à espera que todas as condições se reúnam. Eis, em poucas palavras, a visão estratégica para um desenvolvimento futuro harmonioso e científico e inclusivo da língua cabo-verdiana. Muito obrigado.